Bom dia, professora. Bom dia, professora Tá. Nancy. Aqui é Bom o dia, Luciano. Luciano. Vou Certo. auxiliar a mesa aqui na parte técnica, tá bom? Muito Qualquer obrigada. coisa, pode chamar aqui. A Heloísa já está presente ou ainda não? Estou sim. Tá. Podemos começar, pessoal? Heloísa, Isabela, Breno já está? Parece que não. Edson, Mariane. Bom dia a todos. Vou dar início a esta sessão. Me parece que é um momento bastante até especial. Talvez nem todos tenham se dado conta que dentro de 1 hora ou 2, ou talvez ainda durante essa sessão, nós saberemos quem é o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Uma coincidência, vocês estão aí também para testemunhar esse momento, vocês trabalham com a literatura e que com temas que ultrapassam apenas o simples lazer, e que, tenho certeza, pelos resumos que eu vi, são trabalhos que ajudam a entender os nossos tempos. Vou apresentar inicialmente a Heloísa. Eu não vou poder apresentar o título do trabalho da Isabela, porque não sei lê-lo, então, por favor, Isabela, quando for sua vez, você vai falar. E os que vierem em seguida. Então, começamos com essa sessão com Heloísa Montenegro Barbosa, bem de longe, de Pernambuco, sobre minha culpa, minha máxima culpa. Gênero nos campos de concentração, nas narrativas de Eliana Milou, Olga Lengiel e Ruth Krieger. Por favor, Heloísa. Todo mundo conseguindo me ver a tela, tá tudo tranquilo? Sim. Certo. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Heloísa, eu sou doutoranda em Teoria da Literatura pela UFPE, como disse a professora Nancy, um pouquinho de longe. Eu fiz minha graduação em Museologia na UFPE, a minha formação toda veio da UFPE, e eu fiz mestrado em Teoria da Literatura, e inclusive achei muito interessante, porque o que eu trabalhei no mestrado vai ser bastante falado aqui. Eu trabalhei com Primo Levi no mestrado há cerca de 2 ou 3 anos atrás, e eu continuo trabalhando com narrativas do Holocausto, né? Eu continuo trabalhando com narrativas da Shoah, e atualmente eu tenho trabalhado com gênero nos campos de concentração, né? Narrativas de Eliana, Olga e Ruth, que é atualmente meu projeto de doutorado. Deixa eu passar aqui. Eu sempre começo meus trabalhos, as minhas apresentações, com essa frase da ganhadora do Nobel de alguns anos atrás, a Svetlana Alexievich, no livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E ela começa assim, deixa eu tirar aqui que tá na frente. Já aconteceram milhares de guerras, pequenas e grandes, famosas e desconhecidas. E o que se escreveu sobre elas ainda é mais numeroso. Mas foi escrito por homens e sobre homens. Isso ficou claro na hora. Tudo o que sabemos da guerra conhecemos por uma voz masculina. Somos todos prisioneiros da representação de sensações masculinas da guerra, das palavras masculinas. Já as mulheres estão caladas. E essa foi uma frase que me marcou, inclusive, no meu mestrado, durante no meu estudo sobre Primo, porque eu sentia já essa diferença, essa necessidade, e durante meu mestrado eu comecei a procurar sobre esse assunto, e eu percebi que não tinha muito. E foi aí que eu acabei descobrindo essas autoras que eu trabalho hoje em dia, e foi aí que eu descobri efetivamente o que eu queria fazer no meu doutorado, que é o que eu tenho feito nos últimos anos. Como eu disse, eu trabalho com 3 autoras, elas são 3 autoras de idades diferentes, de experiências diferentes, vieram de países diferentes, Liana Milo, Olga e Ruth. Liana não tem tradução para português do livro dela, a gente só encontra em italiano e em inglês, meio complexo de achar, na verdade, ele é bem difícil de achar. Tanto o da Olga quanto o da Ruth, né, os Fonos de Hitler e os Rastros da Memória, eles 2 estão traduzidos para português, então não são livros que são muito difíceis de serem achados. Só o de Liana, realmente, que é bem complexo de achar e bem... Enfim, não está acessível em português, né? As autoras escolhidas, como eu disse, elas possuem backgrounds diferentes, tanto dentro quanto fora do lager, mas elas estão conectadas por 3 fatores essenciais: o gênero, o judaísmo mais ou menos observante e o próprio lager.
Temos uma mãe médica, né, a Olga Lengel, uma jovem adolescente, sua mãe, que é a Ruth, e uma professora de 30 anos. Duas dessas autoras apresentam a própria narrativa. Então, tanto a Ruth quanto a Olga, elas contam as próprias histórias, as experiências que elas passaram. A Olga é exatamente durante o período dela, né, dentro do lager. A Ruth, ela expande um pouco mais para o futuro, né? Ela vai um pouco depois. O livro foi escrito muitos anos depois da própria experiência dela, né? Ela faleceu ano passado e ela escreve com um livro já bem mais velha. Enquanto a Liana e a Olga publicam o livro em 1947. Elas duas publicam exatamente no mesmo ano. Uma em italiano e uma originalmente em francês. Então, a Liana, ela trabalha, na verdade, com contos. São 6 contos, né? O Fumo de Birkenau. São 6 contos onde ela vai contar histórias de pessoas, das mulheres que estavam junto a ela. Então, você vai ter experiências... A experiência dela é permeada pela história das outras. E isso é um traço muito interessante das narrativas femininas sobre campos de concentração, porque a gente percebe que as mulheres são muito mais vinculadas a um coletivo do que os homens. Os homens, eles estão muito mais retratados dentro dessas narrativas com a experiência individual. Isso é falado muito pela Zoe Waxman. Ela fala bastante sobre isso, de como a experiência masculina ela é muito mais individual e a experiência feminina é muito mais coletiva. Então, ela fala, por exemplo, sobre mulheres trocarem receitas entre si, ou discutirem sobre as próprias famílias, né? Coisas que os homens, em geral, não faziam. E isso vem muito da construção da própria mulher dentro da sociedade. Isso está sendo parte do meu projeto de doutorado, né? Eu estou fazendo esse traçado desde antes, né, como elas eram dentro dessa sociedade. Claro que não dá para fazer isso de uma maneira grandiosa, porque as mulheres que foram para os lagers, né, que foram para o campo de concentração, elas iam ter backgrounds diferentes, a partir de experiências religiosas, ou se moravam em grandes cidades ou menores, se tinham mais filhos ou menos filhos, se eram ou não casadas, a idade, enfim. A gente tem vários detalhes em relação a isso. Mas existem alguns conceitos e alguns aspectos que eles transcendem um pouco isso. Por exemplo, essa questão da experiência coletiva. A Zoe Waxman, como ela trabalha bastante com esse assunto, e eu trago isso de um livro dela, chamado Women in the Holocaust, que ela fala que mulheres, dentro da lógica nazista, elas eram observadas com recorte biológico. Qualquer mulher, na verdade. Não necessariamente mulheres judias ou mulheres romani, por exemplo, mas também mulheres arianas. Esse recorte acontecia em todos os casos, de maneiras diferentes. Entre mulheres arianas, era esperado que elas fossem as mães da raça, que elas produzissem filhos para aumentar a quantidade de alemães, né? Somente porque, enfim, tinha tido uma guerra poucos anos antes, então eles precisavam produzir mais crianças, né? Então existia, o papel dela era cozinha, criança e igreja. Ao mesmo tempo, as mulheres judias ou pertencentes a outras minorias que foram atacadas pela política de extermínio nazista, elas eram isoladas da sociedade e foram perdendo o controle de seus corpos ao serem consideradas impuros e, desse modo, produziam filhos igualmente impuros. Né? Então, você vai ter esse recorte biológico dos dois casos. O Raul Hilberg ele fala sobre o caminho para a aniquilação, que por mais que o destino final fosse o mesmo para homens judeus e mulheres judias, o caminho para a aniquilação não era o mesmo. Então, você tinha homens sofrendo por serem homens e mulheres sofrendo por serem mulheres. Então, esses caminhos vão ser diferentes. E o próprio Raul Hilberg ele traz esse trecho aqui, por exemplo, que deixa isso um pouco claro, né? Um trecho de um ataque feito a uma cidade, não a região. Então, no dia 11 de julho, o comandante do Centro de Regimento Policial transmitiu ao seu batalhão a ordem do líder da alta da SS da polícia para que atirarem imediatamente em todo homem judeu dos 11 aos 45 anos, que fosse preso como saqueador. 3 semanas depois, Hitler enviou uma ordem explícita para 2 batalhões montados do SS que todos os judeus deveriam ser mortos, com o adendo de que mulheres judias fossem jogadas nos pântanos. Então, é exatamente isso que ele fala, né? Existiam maneiras diferentes de se destruírem homens e se destruírem mulheres, por mais que destruir fosse a questão real. Né? O final da rota é o mesmo. Então, é como se você fossem 2 pessoas fazerem o mesmo caminho, chegarem ao mesmo destino por 2 rotas diferentes. Um vai de carro, um vai de ônibus, ou um vai
por uma região, o outro vai por outra região. O destino final era o mesmo, mas a maneira como isso era feito não é a mesma. E quando a gente começa a ler essas narrativas femininas, a gente consegue perceber essas diferenciações. Então, por exemplo, como eu, de certo modo, transicionei entre as narrativas masculinas de Primo Levi para as narrativas femininas, eu consigo perceber essas nuances, né? E conseguir perceber esses detalhes. E como eu disse, né, isso ainda é minha dissertação, é minha tese, esse é o projeto da minha tese. Então, eu ainda estou no processo de escrita, mas, enfim, tem alguns detalhes que a gente já consegue perceber. E eu trouxe 3 trechos de textos, né, das 3 autoras, que vai explicar um pouco sobre essa questão. A Ruth Kluger, ela teve uma experiência muito particular, porque ela era muito nova quando isso aconteceu, ela tinha cerca de 12 a 13 anos, e ela passa pela experiência que o pai dela foge e deixa ela e a mãe na Áustria, né? O pai dela foge para a França e ela fica na Áustria com a mãe. E é muito interessante porque isso foi algo que foi feito com certa frequência, né? Por exemplo, quando alguém pergunta para mim, se os judeus sabiam que isso estava acontecendo, por que eles ficaram? Existem diversas teorias sobre isso, diversas explicações sobre o assunto. Mas, por exemplo, uma das explicações é que muitas mulheres ficaram porque elas tinham compromisso em cuidar da família e dos pais, porque mulheres, em tese, não sofreriam com a guerra da mesma maneira. Então, homens eram, principalmente, os perseguidos, né? Aquela coisa do... Quem já viu Titanic sabe aquela coisa do... Mulheres e crianças serem salvas primeiro, né? E isso era uma crença que existia. As pessoas acreditavam, né, que mulheres e crianças seriam mais protegidas do que homens. Até porque, em muitos casos, por exemplo, elas não faziam parte da sociedade da mesma maneira que homens. Elas ficavam muito mais restritas às casas, elas não trabalhavam, ficavam ali dentro daquele ambiente muito pequeno, né? Existem diversos trabalhos sobre o assunto de como mulheres, em geral, estão muito mais restritas a esse ambiente doméstico, né? E isso era uma crença que existia na época e em tese existe até hoje, né? Mulheres estão mais protegidas, né? E que é exatamente isso sobre o que a Ruth fala, né? A antiga fantasia, ou melhor, o antigo preconceito de que as mulheres são protegidas e amparadas pelo homem estava tão arraigado e interiorizado que se deixava enxergar o mais óbvio, a saber quão expostos estão justamente os mais frágeis e os mais desfavorecidos na sociedade. Era o contrário da ideologia racista que os nazistas fizeram exceção a mulheres. Teria alguém confiado em seu cavalheirismo, movido por um curto-circuito patriarcal? Até mesmo Theodor Herzl, nosso herói e principal ideólogo da época, acreditava que esposas judias têm a obrigação de tratar seus esposos com máxima afetuosidade, pois apenas os homens sofriam as consequências do antissemitismo. Então, toda essa construção arraigada na sociedade vai fazer com que mulheres se relacionem com aquilo de maneira diferente e que homens coloquem mulheres dentro de espaços diferentes. Então, os homens fugiam, as mulheres ficavam, porque tinham que cuidar de pessoas, né? A própria Ruth, ela fala, eventualmente, sobre a avó, né, a mãe do pai dela, que foi abandonada por todos os filhos e ficou sozinha. E faleceu sozinha dentro do campo de concentração. Né? Porque todos os filhos fugiram e deixaram ela. Porque ela era mais velha, porque ninguém queria cuidar dela, ou enfim, isso vai... Porque era mulher, né? E isso acaba sendo a responsabilidade que é sempre jogada para as mulheres. Isso também fica claro, por exemplo, quando a gente tem o trecho inicial, né, o primeiro parágrafo, efetivamente, dos Fonos de Hitler, que é meia culpa, minha máxima culpa, né, esse trecho. Não sou capaz de me absolver da acusação de que fui, em parte, responsável pela morte dos meus pais e dos meus 2 filhinhos. O mundo compreende que eu não poderia ter adivinhado, mas em meu coração persiste o terrível sentimento de que deveria tê-los salvado. Então, não é só a questão dela ter que passar por toda a experiência que ela passou. Ela, além de tudo, se culpabiliza pela morte dos próprios filhos e dos pais. Então, é como se, de certa maneira, tivesse sido uma escolha dela, mesmo que ela não soubesse que aquela escolha aconteceu. Né? Então, você vai ter, em relação à maternidade, o Lawrence Langer ele vai falar sobre a choiceless choice, a escolha que não é necessariamente uma escolha. Então, você vai ter, em tese, você teria a escolha de salvar seus filhos, mas ela não é necessariamente uma escolha. Você teria a escolha de ter filhos ou não dentro do campo de concentração, mas, mais uma vez, ela não é uma escolha. Ele sempre trabalha muito com isso, em relação principalmente à maternidade. Não existiam escolhas.
mas a posição que a mulher ocupava na sociedade e ainda ocupa em diversos aspectos, e a maneira que ela é culpabilizada por diversas questões, né? Ela como uma pessoa que cuida da casa e que tem essa responsabilidade pela família, você vai perceber que essa narrativa ela vai se repetir bastante durante os outros livros, né? E o trecho final, né, da Liana Milo, que é um trechinho, um diálogo que ela tem com Bruna, que é uma companheira dela, que tem um filho que também está preso no lager, né? E ela vai tentar comprar comida para esse filho, ou comprar alguma coisa para esse filho. Ela diga a ela que dou a ração inteira. Bruna repetiu, já decidida a não ir embora de mãos vazias. E o que você vai comer? Interrompi. Você mora no ar? Você quer ir ao crematório antes de Pinim? Pinim é a criança. Bruna respondeu, então, irritado, que isso não me devia respeito e eu tinha que ter o cuidado de ser a intérprete. Por isso que me ofendi e traduzi a oferta para Kátia, sem acrescentar uma palavra. Então, esse é o traçado que eu estou seguindo, né? Como eu disse, esse aí é meu projeto que está acontecendo, né? Eu estou no meu 2º ano de doutorado agora. E esse projeto ele está me levando por esses caminhos, né? Como eu já expliquei, para a gente tentar entender por que essas experiências elas são tão diferentes, o que é que tem de diferentes nelas e como elas impactam, inclusive, a maneira que a gente se relaciona com a própria sociedade atualmente. E de como a gente vai ter essa repetição da questão da casa e mulheres cuidando da família, e de como isso ainda está arraigado dentro da sociedade, sabe? As narrativas da Shoah, elas trazem essas possibilidades para a gente. Elas não estão restritas àquele momento histórico, elas transcendem. E quando a gente percebe essas narrativas como a de Olga, de Liana e a de Ruth, a gente vai ter essa transcendência. Então, é interessante, por exemplo, quando a Ruth Kluger fala no livro dela sobre... Ela fala com o leitor, mas ela fala com exclusivamente leitoras. Ela não usa leitor no masculino, porque ela acredita que quem está lendo o livro dela são mulheres. Homens leem Luísa, homens. 5 minutos, tá? Desculpa. Ok, eu estou acabando já. Enfim, mas então ela vai falar, por exemplo, sobre isso, assim, que homens leem homens. Então, quando ela se refere a quem está lendo o livro dela, ela se refere a mulheres. E isso também foi uma questão que transcende, inclusive, a literatura que vem mesmo dos estudos sobre o Holocausto. Então, os estudos de gênero sobre o Holocausto eles só vão acontecer efetivamente a partir da década de 80. Porque antes disso se acreditava que se a gente se separasse o gênero dentro da narrativa, isso transformaria os estudos em algo menos judaico. Você tiraria o poder do judaísmo dentro dessa, né, da experiência judaica em geral, né, da Shoah, dentro dessa narrativa. Então, quando você tira essa questão, ok, temos a experiência judaica dentro do Holocausto, sim, mas se temos a experiência da mulher judia, é diferente da do homem judeu. E isso se acreditava que você diminuiria o poder que aquelas narrativas teriam, que aqueles estudos teriam. E isso se mostrou não verdadeiro. É interessante, é muito importante, principalmente nos últimos anos, isso tem acontecido, né, que se percebam essas nuances também. Isso só faz agregar dentro dos estudos, né? Isso não separa, isso agrega. Isso cria novos caminhos de leitura, isso cria novas perspectivas. Eu acho isso muito interessante e é por isso que eu faço o que eu faço, né? Por isso que eu estudo o que eu estudo. Como eu disse, trabalho curtinho, nada muito elaborado, porque ele ainda está em construção. Essas são as minhas referências. Se alguém precisar de alguma referência, alguma coisa, eu tenho elas para disponibilizar para quem precisar. E para quem tiver interesse, eu produzo conteúdo sobre isso no Instagram. Esse é o Instagram, e quem quiser entrar em contato comigo, esse aqui é o meu e-mail, para entrar em contato, pedir alguma referência, alguma coisa. Dentro do Instagram acontecem várias leituras coletivas, cursos. Quem se interessar sobre o assunto, a gente está lendo agora Os Sonhos de Hitler, começou semana passada, vamos para o primeiro capítulo essa semana, então quem quiser participar também é muito bem-vindo, e é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Foi curtinho, acho que deu para chegar a tudo. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada, Heloísa. Bastante interessante as suas colocações. Me fez lembrar a visita de Ruth Krieger em São Paulo, 16 anos atrás, quando foi lançado o livro dela,
e todas as pessoas que na ocasião conheceram e acompanharam, certamente, experiência relatada por muitos, continuam usando as experiências do que ela transmitiu naquele momento. Muito obrigada, Heloísa. Volte quando tiver com doutoramento mais para frente. Tá? Passamos para Isabela Cunha Soares Coelho, que, por gentileza, você mesma se anunciará. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, todos me escutam? Sim. Perfeito. Então, primeiramente, eu vou compartilhar aqui a tela. Bem, meu nome é Isabela, eu sou mestranda do programa de pós-graduação Letra, e o título da minha apresentação é o Polish New Journalism em Zdążyć przed Panem Bogiem, ou, um pouquinho mais explicado, o movimento literário Polish New Journalism na obra Zdążyć przed Panem Bogiem. Eu vou falar sobre, primeiramente, o que é Zdążyć przed Panem Bogiem. É uma obra, é um livro, aqui está a capa da edição mais recente, as origens do movimento do New Journalism, o New Journalism na Polônia e como ele aparece especificamente nessa obra. Bem, primeiro explicando um pouco o que é esse livro chamado Zdążyć przed Panem Bogiem. Ele é basicamente uma entrevista entrecortada por cenas narrativas. A repórter que fez essa entrevista chama Hanna Kral. Ela é uma repórter polonesa judia sobrevivente do Holocausto e ela entrevista um sobrevivente do Holocausto também chamado Marek Edelman. Marek Edelman foi um dos líderes do levante do gueto de Varsóvia, que foi um dos movimentos mais significativos de resistência judaica durante o Holocausto. Ele, sendo um dos líderes desse movimento, ele é uma figura que na Polônia tem uma enorme importância, embora fora da Polônia, por certas questões, ele não tenha tanto alcance. A principal questão dessas é que ele escolheu morar na Polônia depois da Segunda Guerra, e não em Israel, ou emigrar para outro lugar. Enfim, essa reportagem, ou essa obra de jornalismo literário, já explico por quê, foi lançada primeiramente em fascículos num jornal chamado Odra, em 1976, e finalmente como um livro em 77. Como eu já mencionei, é uma entrevista feita, uma conversa, mais do que uma entrevista, entre Hanna e Marek, e ela intercala partes da entrevista, que são uma conversa entre o Edelman e a Hanna Kral sobre os acontecimentos do levante do gueto de Varsóvia, e intercala com cenas da vida posterior do Edelman como médico cardiologista em Łódź. E esse livro tem uma certa singularidade porque ele traz algumas polêmicas, não só de conteúdo, mas também de forma, que é o que nos interessa aqui, a forma em que ele foi escrito. Essa questão de ter cenas intercaladas com parte da entrevista causa um certo estranhamento, e talvez ela causasse menos estranhamento se o movimento literário no qual essa obra se insere fosse mais conhecido ou fosse mais lembrado. E ele é o New Journalism. Ele é um movimento literário que tem suas origens num jornal chamado Tatler, na Inglaterra, mas ele realmente se estabeleceu como movimento literário nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70. Basicamente, esse movimento literário consiste em trazer elementos da escrita literária para a escrita jornalística, ou seja, elaborar personagens, florear ou acrescentar detalhes a acontecimentos, e não somente a linguagem literária ao que nós estamos acostumados hoje em dia, fatos, uma linguagem bem direta. É quase realmente transformar um fato jornalístico em um texto literário, uma obra literária.
É claro que esse tipo de escrita, ele despertou muitas questões sobre a veracidade dos fatos descritos, porque se você começa, imagina-se que quando se floreia alguma coisa ou quando se elabora mais um personagem, que algo deve ter sido inventado pelo jornalista, e essas foram acusações que os grandes nomes do New Journalism receberam. Aqui eu nomeio Tom Wolfe, John Didion, Gaita Lee, Truman Capote, todos eles receberam severas críticas desse tipo, de inventarem, de desmerecerem o jornalismo como um todo. Por outro lado, eles argumentam que, ok, pode ter algumas coisas de autoria do próprio jornalista, mas que isso desperta o interesse do público. Então, que, na verdade, um texto que seja floreado, que seja um pouco mais elaborado, e que traga o cerne do acontecimento a ser descrito, se ele interessa ao público, se ele traz a atenção do público, é isso que importa. Que detalhes de se o personagem falou assim ou não seria de grande importância. Bem, então esse movimento se estabeleceu e um exemplo das rupturas que ele trouxe é esse artigo célebre do Thomas Wolfe. Vocês podem ver que tem onomatopeias, letras maiúsculas no título já, até fazendo alguma ponte com o modernismo brasileiro, que pode ter bebido dessas fontes. Então, imaginem a ruptura que isso foi nas décadas de 60 e 70. Esse foi um movimento muito importante e muito desbravador. Até hoje, os jornalistas dessa época, eu acompanho mais principalmente o Gaita Lee, eles escrevem ainda nesse estilo, às vezes com recursos visuais, como a gente pode ver aqui, às vezes só uma questão de como o fato é narrado, mas sempre trazendo elementos da literatura ou sempre trazendo rupturas sempre. O Polish New Journalism é a chegada e a influência desse movimento na Polônia. Aqui eu estou colocando aspas em New Journalism, porque eu estou respeitando a nomenclatura que o historiador britânico Timothy Garton Ash usou ao referenciar esse tema no prefácio da tradução em inglês dos Dąży przed Panem Bogiem. Ele chama esse estilo da Hannah Krall de escrever de Polish New Journalism com essas aspas. E para entender o Polish New Journalism, ou o novo jornalismo polonês, a gente precisa entender o momento histórico polonês dessa época. Então, o livro foi lançado em 77, o movimento estava a todo vapor nos Estados Unidos, estava muito forte também na Polônia. E a Polônia estava naquele momento, então, pós-Segunda Guerra e sob o jugo da União Soviética. Então, essas são coisas que têm que ser levadas em consideração para entender as facetas específicas do novo jornalismo polonês. Uma delas é que, após a Segunda Guerra, eu escrevi aqui o leitor como protagonista, porque o leitor que está na Polônia após a Segunda Guerra, ou ele é um sobrevivente da guerra, ou ele voltou para a Polônia após a guerra, mas a guerra ainda é muito presente. Então, tudo que é escrito sobre a guerra tem um olhar muito atento do leitor, que viveu isso. Então, o leitor, ele é protagonista, ele não aceita qualquer coisa que é escrita. A escrita com o leitor em mente é importantíssima. E também tem interesse em fatos. Aqui na Polônia, o leitor ele não quer saber o que poderia ter sido, ou o que cada pessoa individual acha que foi, mas sim os fatos, o que aconteceu. Quase que como assim, para validar a vivência dele da guerra. Por outro lado também, estando sob o jugo da União Soviética, tem a grande opressão do autoritarismo soviético, e era necessário camuflar a opinião pessoal. Por exemplo, não se podia dizer que o governo ele não providencia boas escolas em cidades pequenas, mas era possível escrever uma história sobre uma escola em particular em uma pequena vila, talvez até imaginada, e
um leitor de qualquer outra parte da Polônia leria essa história sobre como a escola era deficiente, como faltava recursos, e se identificar com a situação, falar, isso acontece também na escola da minha vila. Então, deve ser assim que está acontecendo também em outras partes da Polônia. Então, era um modo muito inteligente de espalhar sua opinião, espalhar algo que quer ser dito, mesmo sobre autoritarismo, mesmo sobre um regime autoritário. E para camuflar essa opinião pessoal, para não falar de fatos grandes ou sobre coisas como o governo, coisas muito importantes no dia a dia, focava-se em fatos aparentemente banais ou em vivências muito pessoais. Então, era a opinião de um personagem específico, ou o fato do personagem ter ido de casa até a padaria e voltado, mas os pensamentos do personagem iriam trazer coisas reveladoras, ou um pequeno simbolismo em alguma pichação no muro, por exemplo, relatada numa peça jornalística, poderia também ser significativa. E alguns grandes nomes do Polish New Journalism são esse Richard Kapuscinski, que, inclusive, existe um prêmio de jornalismo chamado Richard Kapuscinski, e, é claro, a Hannah Krall, que é a autora desse livro que eu pesquiso e traduzo. Especificamente, no Zdążyć przed Panem Bogiem, que eu traduzo livremente como chegando antes de Deus, literalmente significa chegar antes do Senhor Deus, uma jornalista judia americana historiadora chamada Lucy Davidovich, diz que a senhorita Krall consegue criar o máximo de confusão, justamente por esse corte de cenas. Então, apesar desse ter sido um movimento importante, apesar de esse movimento não estar muito longe, essa crítica foi feita em 1987, esse estilo de escrita ainda causa estranhamento. E, às vezes, no livro não fica claro quem está falando, onde a conversa está acontecendo, quando ela está acontecendo. Como eu mencionei, são relatos da guerra e da vida após a guerra, mas algumas reflexões mais pessoais, a gente realmente fica perdido na localização. Existem questões em relação ao relato que está nessa obra e o fato histórico, de fato, a própria Lucy Davidovich aponta algumas inexatidões históricas, mas a Hannah Krall mesma, ela fala, nós não escrevemos sobre história, nós escrevemos sobre lembranças. Então, é um foco muito determinado e direto na lembrança pessoal do Marek Edelman, e não necessariamente na história tradicional. De novo aqui, retomando as características do movimento, a gente tem sim o foco em eventos do cotidiano, em eventos considerados sem importância, e nessa obra temos também polêmicas e reflexões. Polêmicas do tipo coisas relatadas pelo Marek Edelman que são muito difíceis de ser faladas, sobre outros sobreviventes do Holocausto, sobre heróis poloneses, a exemplo do Mordechai Anielewicz, que também foi um líder relevante do gueto de Varsóvia. Falar coisas não exatamente elogiosas sobre esses personagens, nessa época, ainda hoje, é de uma ousadia sem tamanho, mas nessa época, mais ainda. Então, é um livro que chama atenção. Isabela, 5 minutos. Obrigada. Aqui são nas palavras do Timothy Garton Ash, o historiador britânico que eu mencionei, no prefácio de Shielding the Flame, que é a tradução em inglês dessa obra. Eu traduzo, o leitor falante de inglês pode, à primeira vista, ficar um pouco perplexo pelo estilo de escrita de Hannah Krall, um tipo de Polish New Journalism, de novo jornalismo polonês, fazendo saltos, às vezes, sem tomar fôlego e sem explicação, do passado para o presente e de volta para o passado de novo. E é exatamente essa confusão que o leitor tem lendo esse livro. Talvez até conhecendo o estilo literário, por conta de, às vezes, a gente não saber quando que a coisa está acontecendo, ou exatamente quem está falando, ainda entendendo o movimento, essa obra causa estranhamento. E essa é uma frase que me chama muita atenção e está na contracapa dessa edição
dos Anjos de Pchepanembogien, que eu traduzo justamente, não escrevemos sobre a história, escrevemos sobre lembranças. E essa é uma faceta que é muito importante para entender, então, o que se fala nesse tipo de obra, que vai ter diferenças com a história tradicional, afinal, a gente também tem que levar em conta que são sobreviventes falando muito depois da guerra, são velhinhos, então vai ter discrepâncias, mas faz parte, tudo faz parte desse tipo de escrita, desse tipo de relato. Tem a questão da memória, tem a questão do testemunho de eventos violentos, e ter consciência dessas características do movimento do New Journalism, tudo faz a gente ter um entendimento pelo menos um pouco mais coeso da obra, que é muito importante e muito interessante. E que, se tudo der certo, em breve estará traduzida para o português. Essas são algumas das minhas referências, e eu termino aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela. Bastante esclarecedora. Espero que, em tempo, você retorne para outros eventos para nos dizer até onde você está conseguindo chegar. Convoco agora o Breno. Breno chegou. Breno Fonseca Rodrigues, de Minas. Breno está aí? Estou aqui, professora Nancy. Oi, como vai, Breno? Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Então, tudo. Então, Breno vai falar. Começa agora a série de 3 comunicações baseadas na obra de Primo Levi. O Breno, do Cefet de Minas, vai falar sobre a voz profética na poesia de Primo Levi. Por favor, Breno. Bom dia a todas e todos. Agradeço imensamente, agradeço aos organizadores deste evento, ao nosso monitor Ernesto, e especialmente, né, o presente que a gente recebeu nesta mesa de ter a presença honrosa da professora Nancy, quem eu admiro muitíssimo, muitíssimo. Sou doutorando lá no Cefet, atualmente sob a orientação da professora Cláudia Maia. Então, o título do meu trabalho é A Voz Profética na Poesia de Primo Levi. Vou começar, então, a leitura do meu texto. Os primeiros versos do livro Mil Sóis, Poemas Escolhidos, de Primo Levi, inauguram a coletânea sobre o signo da busca por luminosidade. Queria acreditar em algo além da morte que a desfez. Queria poder dizer a força com que outrora desejamos, nós, já submersos, poder mais uma vez juntos caminhar livremente sobre o sol. O poema, intitulado com a data em que foi escrito, 25 de fevereiro de 1946, pouco tempo depois do retorno do lager, luta contra o vazio da desolação traumática que insiste em obliterar o testemunho. E por isso, essa voz anseia dizer a força, romper o silêncio. O desejo pela clareza, em contraposição à obscuridade, atravessa toda a obra literária de Levi, marcada indelevelmente pela busca por compreensão do que foi a Shoah, tema que encerra questões filosóficas fundamentais a respeito dos limites da condição humana. No capítulo Ouro de A Tabela Periódica, livro de cunho autobiográfico do escritor, irrompe-se imagens do sol que reluz como um metal precioso ao lado de fora da prisão. O narrador afirma: de certo buscaria o ouro, não para enriquecer-me, mas para experimentar a arte nova, para revisitar a terra, o ar e a água, de que me separava um abismo cada dia mais amplo, e para reencontrar meu ofício químico em sua forma essencial e primordial, precisamente a arte de separar o metal da ganga. Em tempos de aflição e aprisionamento, o químico narrador, mergulhado em pensamentos de um futuro incerto e catastrófico, almeja ser livre. Um dos aspectos da liberdade reside em seu anseio por experimentar a arte da procura pelo ouro nas encostas das montanhas, entrar em contato com a natureza, recuperar seu ofício de químico de forma prática. O trabalho do poeta Levi com a linguagem se configura como uma extensão desse ofício. O que ele empreende em sua escrita é uma singular depuração poética. Seu processo de filtragem busca uma maior clareza para transmitir a mensagem que deseja. Nesse sentido, a ânsia por caminhar livremente ao sol evidencia o percurso em direção à claridade, o anseio por compreender a condição humana, fazer reluzir um sentido para a sua existência.
A liberdade após Auschwitz, contudo, está impregnada de uma náusea que parte tanto da angústia causada pelas lembranças atrozes, quanto do medo de que a catástrofe se repita. Tal como sublinhou Jean Merry, em Além do Crime e Castigo, saímos do campo despidos, saqueados, vazios, desorientados, e demorou muito até que reaprendêssemos a linguagem cotidiana da liberdade. Aliás, falamos sobre ela com mal-estar, sem plena confiança em sua validade. No ensaio O Escritor Não Escritor, Levi declara que a necessidade de transmitir a experiência perturbadora de Auschwitz nasceu lá, enquanto prisioneiro num espaço infectado pela morte, quando sua única esperança era de sobreviver para contar o que tinha visto. Seus primeiros poemas revelam a intenção de dar uma forma ao indizível, traduzir em palavras os horrores dos campos de extermínio. Imagens lancinantes insurgem de versos como sonhávamos nas noites ferozes, sonhos densos e violentos. Através do arame farpado, eu vi o sol declinar e morrer. Paramos e aventuramos o olhar pelos verdes desfiladeiros dolentes e o vigor dissolveu-se em nosso peito. O declínio do sol aponta para o decaimento das próprias forças e da esperança que assola o prisioneiro do lague, entrevendo-se a escuridão que sempre assolaria o sobrevivente. Os sonhos densos transformam-se na poesia de Levi em palavras carregadas de peso que são capazes de se fixarem na memória do leitor. A paisagem dolente reverbera no trabalho poético como um retorno das visões traumáticas que dissolvem o vigor do sobrevivente. Contudo, a presença do peso da dor não extingue a busca pela leveza de ser livre, que encontra na linguagem seu território de fabulação. Maurício Santana Dias, responsável pela seleção dos poemas escritos por Levi, publicados pela editora Todavia no Brasil em 2019, que foi o ano do centenário do escritor judeu-italiano, destaca nesses poemas a busca pela claridade, um trabalho contínuo contra as sombras. A edição bilíngue preserva uma característica autoral que consiste na datação dos textos e na ordem cronológica, configurando-se uma espécie de diário íntimo em versos. Levi, químico por formação, vislumbrava em seu conhecimento técnico e científico um reservatório de metáforas, uma maneira singular de trabalhar com as palavras, como se fizesse experimentos com a linguagem, tal como um químico realiza testes com as substâncias em um laboratório. A busca pela exatidão, pelo inteligível, pelo domínio da matéria, marca o trabalho do escritor que pretende se comunicar de forma cristalina por meio da literatura. Em 1984, na Itália, os poemas de Levi foram publicados em um livro sob o título Ad Hora Incerta, em Hora Incerta, inspirado por um verso do poema A Balada do Velho Marinheiro, de S.T. Coleridge. Desde esse dia, em hora incerta, volta essa angústia extrema, e se não conto a história horrível, o coração me queima. Cruzo qual noite o mundo estranho, poder me anima a fala. Ao ver um rosto, sei nessa hora que é alguém que deve ouvir a história, a esse homem vou ensiná-la. É intrincada a relação que se estabelece entre estes versos e os poemas escritos por Levi, especialmente no que concerne ao tema da Shoah, pois o imperativo que ronda as páginas de Mil Sóis é a transmissão da história horrível. Na apresentação de Em Hora Incerta, Levi sugere que a poesia nasceu antes da prosa e pergunta retoricamente, quem nunca escreveu em versos? Ele afirma ter cedido a uma pressão intrínseca, ao impulso instintivo de se expressar por versos. Isso porque, em momentos incertos, o poema lhe parecia mais apropriado do que a prosa para se comunicar, exprimir uma ideia ou imagem. A força contida no verso, o coração me queima, traduz contundentemente a necessidade e a urgência do testemunho. Uma necessidade herdada também da tradição judaica, especialmente centrada na transferência da memória coletiva a partir da atenção dada ao estudo das escrituras religiosas. Segundo o crítico Cesare Segre, a melhor premissa para ler os poemas de Levi encontra-se em uma frase do romance Se Não Agora Quando, em que um personagem afirma: também eu tenho sangue de profeta, como todo filho de Israel, e de vez em quando brinco de bancar o profeta. Para Segre, um tom profético, exortativo, permeia a escrita poética do autor, marcada pela onipresença do sofrimento. Levi, no prefácio a O Canto do Povo Judeu Massacrado, de Yitzhak Katznelson, escreve: por isso não surpreende encontrar no lamento desesperado e às vezes rústico do escritor judeu bielorrusso o eco de palavras eternas, a continuidade e a herança legítimas de Ezequiel, Isaías, Jeremias e Jó. Também não surpreende que ele mesmo tenha orgulho e consciência disso,
Em todo judeu grita um Jeremias, um Jó desesperado. A voz do profeta pode ser identificada em diversos poemas de Mil Sóis, conduzindo o leitor a percorrer o caminho de uma poesia profética, ou seriam profecias poéticas. Nesse caso, de um futuro sempre ameaçador, de uma escatologia em curso. As imagens do porvir citadas pelos poemas de Leve, como, por exemplo, continuarão as geleiras a crepitar consumindo o fundo. De muito engenho e pouco siso, vamos destruir e corromper sempre mais depressa. Escavem, irão encontrar meus ossos, absurdos neste lugar cheio de neve. Evocam as ruínas de um desmonte que já se rompe no presente. Uma das premissas dessa poesia é a comunhão do sofrimento da qual todos participam. Contudo, o profeta que grita desesperado não faz em uma verve de esperança que parte de uma crença na força das palavras. No poema O Dromedário, podem-se ler os versos. Para que tantas rixas, guerras, querelas? Vocês só precisam me imitar. Sim, sou um servo, mas o deserto é meu. Não há servo que não tenha seu reino. Meu reino é a desolação, não conhece limites. O deserto transforma-se em espaço de fabulação e torna-se símbolo de resistência. A voz poética, que sugerida pelo título é assumida por um dromedário, exorta para que suas atitudes sejam imitadas. Suas palavras ressoam como a enunciação de um profeta. O reino da desolação não é um espaço infrutífero, pelo contrário, ao ser ilimitado, conforma-se a um mundo de possibilidades infinitas. O reino das palavras, onde o poeta impera. Leve escolhe o título em hora incerta para sua coletânea de poemas, aludindo ao contexto de dúvida e insegurança em que escreveu seus versos. Os profetas também aparecem em momentos de incerteza e de privação da liberdade. Basta rememorar as passagens bíblicas do Êxodo. O profeta Moisés é justamente aquele que guia o povo de Israel para a libertação. Leve, marcado inexoravelmente pelo trauma da Shoah, vive sob o medo da possibilidade que o terrível acontecimento se repita e escreve também para exortar e impedir que o mal retorne. Tal como um profeta, Leve conclama a todos para que não deixe apagar a chama da memória que abrolha na escuridão do apagamento e da negação da história. Em O Canto do Corvo 1, a voz poética, profética, assume a identidade de um corvo que vem do passado recente para narrar as memórias terríveis. Eu cheguei de muito longe para trazer a má notícia. Passei por cima da montanha, atravessei a nuvem baixa. Espelhei no pântano meu ventre. Voei sem descanso, por 100 milhas sem descanso, para encontrar sua janela, para encontrar seu ouvido, para trazer-lhe a terrível nova, que lhe tire a alegria do sono, que lhe corrompa o pão e o vinho, que se assente à noite em seu coração. O corvo profeta, que chega de longe com uma mensagem a ser transmitida, vem anunciar a terrível nova de que o ser humano foi capaz durante a guerra. Ainda que essa notícia amarga seja extremamente incômoda, ela deve ser contada. Por vezes, nas passagens bíblicas, os profetas descortinam a possibilidade da desolação como consequência ou resposta de Deus à desobediência do seu povo, como é o caso de Jeremias anunciando a queda de Jerusalém. Na poesia de Leve, há um paralelo com essa atitude exortativa. A dura notícia deve encantar os ouvidos, e ainda que tire a alegria e o sono dos ouvintes, é um dever comunicar, para que, assentada à noite no coração do que escuta, haja alguma sensibilização, um despertar de consciência capaz de mudar a rota que leva à autodestruição do ser humano. Há também uma busca por justiça. A humanidade alienada, muitas vezes alheia aos atos atrozes perpetrados na guerra, deve viver insone, sendo revisitada pela dor de quem viveu os horrores da Shoah. Após esse episódio catastrófico, poderá os seres humanos viverem incólumes? O poema, no princípio, tem por título a primeira palavra da Bíblia, Bereshit, que designa o relato da criação do mundo. Estes Breno, versos... 5 minutos, tá? Me desculpe. Obrigado. Qualquer coisa pode me interromper no final. Estes versos de Leve foram escritos em 13 de agosto de 1970, logo após a publicação de um número da revista Scientific American, em junho do mesmo ano, que tratava da teoria do Big Bang. Fica evidente a perspectiva científica do escritor e a ponte construída entre a poesia e a ciência. 20 bilhões de anos antes de agora, esplêndido, suspenso no espaço e no tempo, havia um globo de fogo solitário à Terra, nosso pai comum e nosso carnívoros. E explodiu, e toda mudança teve início. Ainda desta catástrofe reversa, o eco tênue ressoa dos confins extremos. Daquele único espasmo tudo veio, o próprio abismo que nos cerca e desafia, o próprio tempo que nos engendra e arrasta. Tudo o que cada um já pensou, os olhos de cada mulher que amamos,
milhares e milhares de sóis, e esta mão que escreve. A escrita ganha contornos cósmicos. Em uma explosão, a roda da vida teve seu início. De um único espasmo, um único ponto, tudo surge. Naquele átimo continha o embrião de todas as coisas, ou o prenúncio do abismo circunstante e desafiador do tempo que arrasta de cada pensamento e paixão, dos sóis incalculáveis e da mão do poeta que escreve. Segundo o crítico Marco Belpoliti, no ensaio Do Outro Lado do Espelho, do mesmo modo, ao cientista Leve pareceu evidente desde aquela experiência de Auschwitz que a ciência ocidental continha um princípio de racionalidade, a possibilidade sempre iminente de que suas potencialidades sejam utilizadas para fins destrutivos e não construtivos. Pode-se afirmar que a voz profética na poesia de Leve parte não só da sua pertença à linguagem do povo hebreu, a linhagem do povo hebreu e da sua manutenção da memória, especialmente da Shoah, arrima-se também pelo olhar científico do químico escritor que pesquisou, no seu trabalho de conclusão de curso, a assimetria consubstancial à própria vida. Há sempre algo determinado nessa poesia científica em que o enigma, o incompreensível, resiste à razão, além da coexistência do simétrico e assimétrico, ou da simetria não simétrica do universo. O livro Ofício Alheio de Primo Levi encerra-se com o ensaio Eclipse dos Profetas, em que o autor trata do medo nuclear, da destruição instantânea do gênero humano. Levi retoma o tema do uso da ciência para fins destrutivos. Eu vou pular aqui a citação para eu poder concluir o meu texto. Levi termina o ensaio tratando das indefinições e incertezas do extremo desconhecimento do futuro. Ele atesta que na contemporaneidade nenhum profeta ousa mais revelar o porvir da humanidade e que o eclipse dos profetas é um remédio amargo, porém necessário, pois o futuro não é estanque, mas um processo dinâmico de construção. Para o ensaísta, é tarefa de todos construir o destino em hora incerta, sem ceder à tentação de repetir os erros do passado, recompondo o que ele chama de ídolos esmagados. No poema Dai-nos, pode-se ler: não nos desprezeis, somos arautos e profetas. Dai-nos algo que queime, ofenda, corte, arrombe e suje, que nos faça sentir que existimos, comiserai-vos de nós. Levi, após ter vivido a experiência limite do campo de concentração nazista e reviver em seu cotidiano o medo e a perplexidade de um mundo marcado pela violência e pelo ódio, lista no poema uma série de agressões e atrocidades. Nestes versos, tudo parece se confundir e o desejo pela autodestruição deixa entrever o pensamento extremista e desesperado daqueles que encontram sentido existencial na crueldade. Assim, a voz profética denuncia a barbárie cotidiana, a hostilidade como forma de vida. A frase que conclui o poema ressoa enigmática e potente. Comiserai-vos de nós, em outras palavras, tenha piedade de nós. Agora, o último momento do texto. Tem um poema que chama Almanaque, que vai falar muito dessa profecia, inclusive dos nossos dias aqui no Brasil, que a gente pode ler o seguinte: vamos destruir e corromper sempre mais depressa. Logo, logo já estaremos o deserto nas selvas da Amazônia, no coração vivo de nossas cidades, em nossos próprios corações. O Almanaque Poético de Levi, que remete a um calendário enciclopédico, a um diário pessoal em toda a sua multiplicidade, é sempre tensionado pelas forças destrutivas que, por vezes, parecem ser intrínsecas à vida. Toda a poesia de Levi, em sua clareza extenuante, revela a tarefa empreendida pelo autor em sua reconstrução de um mundo possível após a Shoah. Esse trabalho árduo e incerto realiza tateando no escuro em uma busca constante de peças luminosas. Por fim, pode-se afirmar que a voz profética presente nos versos de Levi é uma estratégia de criação poética do autor que rasga o silêncio, assumindo diferentes vozes. O anúncio do escritor sobrevivente configura-se assim, por meio da literatura e da poesia, como instrumento sublime de transmissão da memória. Obrigado. Muito obrigada, Breno. É sempre animador ouvir uma nova leitura, ainda que nem seja reconfortante. Tomara que logo você conclua isso e volte em outros eventos também para nos dar mais uma bela aula. Convoco agora o Edson Souza Soares, já está aí? Edson está presente? Edson? Parece que não. Passamos, então, a Mariane. Mariane ou Mariane? Mariane. Mariane Carolina de Souza Mello,
da Universidade Federal de Uberlândia. Provavelmente eu conheci quando estive lá há uns 3 anos. Se não, foi um ambiente que marcou muito o pessoal de São Paulo, que pôde participar de um grupo tão bom, lá dirigido pela professora Kênia. Mariane vai falar sobre Crianças na Guerra, uma leitura de A Trégua, de Primo Levi. Se Edson aparecer depois, nós o deixaremos como último. Por favor, Mariane. Bom dia a todos, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. É a primeira vez que eu uso o Zoom, então, mas acho que não vai ter nenhum mistério, não. Deu certo aí? Vocês conseguem ver minha tela? Vamos lá, então. Deixa eu apresentar aqui. Como a própria professora Nancy já falou, eu sou da Universidade de Uberlândia, eu sou doutoranda, então essa é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento. O título dela é Crianças na Guerra, uma leitura de A Trégua, de Primo Levi. Esse daqui é só um pequeno recorte da minha tese, que ainda está em construção. Eu sou orientanda da professora Kênia, né? Ela tem o grupo LEGE, que se concentra nos estudos judaicos lá em Uberlândia, é um grupo bastante movimentado, o pessoal faz bastantes contribuições. E através da professora Kênia, né, e do meu mestrado, que eu vou falar um pouquinho também, foi onde eu cheguei a conhecer tanto a obra do Primo Levi quanto a literatura de testemunho, mas vamos por partes. Essa daqui é onde tudo começou na minha vida, né? Esse livro que vocês estão vendo aqui, Crônicas da Guerra na Itália, eu trouxe 2 edições, a edição branquinha é a edição mais antiga, a edição verde acho que é a edição que vocês vão encontrar mais fácil nas livrarias. Foi onde tudo começou. Eu li esse livro quando eu estava buscando um tema para minha pesquisa de mestrado. E aí, quando eu comecei a ler as crônicas desse senhorzinho aqui, o Rubem Braga, que ele está um pouco mais velho, aqui a gente tem uma fotinha dele mais novo aqui no cantinho, esse de bigode. Eu praticamente falei, nossa, as crônicas são muito boas, eu acho que é com isso que eu quero trabalhar. E aí esse livro, Crônicas da Guerra na Itália, caiu na minha mão. Esse livro ele foi composto num período de 1944 e 1945. O Rubem Braga, vocês já devem ter lido alguma crônica dele alguma vez, ele é bastante famoso, tem uma crônica que tem uma pitadinha assim, de poesia muito gostosa de ler. Acho que eu vou separar algumas páginas da minha tese só para falar sobre isso, de tão gostosa que é as crônicas dele. Ele tem um estilo muito próprio. E nessa época, ele era jornalista. Quem podia ir para a guerra não foi, no caso que era um outro jornalista, era para ir como correspondente para a Itália, não pôde ir, enviaram o senhor Rubem Braga aí. Só que quando chegou lá, em vez de ele produzir notícias, né, uma coisa objetiva, sisuda, ele deu a escrever crônicas. Então, esse livro aqui, ele tem cerca de 90 crônicas, só falando desse período da guerra, né, quando ele estava na Itália. E como crônica é um gênero literário muito livre, muito claro, tem uma pontinha de humor, ele vai falar desse livro desde quando ele embarcou no navio até do último dia da guerra, passando pelos aviões, passando pela comida, o que os soldados comiam, como era a vida deles lá, como eles se vestiam, né? Como é que as roupas brasileiras, por exemplo, que os soldados levaram daqui para a Itália foram insuficientes. Chegou lá, eles não eram apropriadas para o frio, né? Insuficiente nesse sentido. Então, chegando lá, os americanos tiveram que dar roupas para eles. E ele vai passando desde pequenas coisas, né? Comida, por exemplo, latinhas de comida, até eventos maiores, que é uma invasão, uma disputa com os alemães, enfim. Dentre essas crônicas, surgiu a crônica que me despertou um novo olhar, que é o olhar que é o recorte desse trabalho. É a crônica A Menina Silvana. A Menina Silvana é uma garotinha que estava na guerra e ela chega machucada no lugar onde o Rubem Braga está, ele acaba sendo uma testemunha, e ela chega machucada por causa de uma bomba. Só que ela é uma garotinha muito corajosa, a gente tem uma certa empatia por ela, porque ela é corajosa, ela tá lá firme, ela não tá chorando, embora ela esteja muito machucada.
E isso, para o Rubem Braga, né, tão sensível, deixa ele muito impactado, ele fica muito impactado e revoltado, né? Mas como que uma criança pode ficar machucada dessa forma por causa da guerra? Isso é um absurdo. E aí, esse olhar começou, que surgiu no mestrado, agora eu quero me aprofundar nele no doutorado, né? Afinal de contas, criança e guerra, você combina, né? Mulher e guerra, esse foi um olhar que se abriu a partir da leitura dessa crônica. Então, eu passei a perceber que tem mulher na guerra, que tem criança, que tem pessoas mais idosas, e que elas estão participando lá, e que elas têm uma voz, e que essa voz deve ser ouvida, que eu gostaria de perceber como é que elas aparecem, como elas são citadas. E aí, vamos fazendo um recortezinho, a gente chega no Primo Levi. O Primo Levi, eu sempre trago uma fotinha deles novo e uma fotinha deles velho, para a gente não pensar que eles são só velhos. O nascimento dele está aí, ele nasceu em 1919, então em 1939, quando a guerra começou, ele tinha 20 anos. Ele era um jovem adulto, né, mal começando a viver. E ele é um escritor importantíssimo, eu não preciso ressaltar a importância dele num grupo onde todo mundo está falando sobre a mesma coisa, né? E quando ele foi para o campo de concentração, ele fala... vou até passar, porque eu tenho esse livro aqui, eu estou com o livro aqui. Aqui eu trouxe vários livrinhos dele. Esse livro, É Isto um Homem? É o livro que ele começa contando a história dele indo para o campo de concentração em 1944. Ele vai passar cerca de 1 ano no campo de concentração. Se eu fosse, desses livros todos aqui, são bastante, né? Esses aqui são os que eu achei de tradução no Brasil. Eu já li É Isto um Homem, A Trégua, que eu vou falar dele, e Os Afogados Sobreviventes. Se fosse para fazer uma comparação, eu diria que É Isto um Homem é a Ilíada, né? Que é a parte da guerra. A Trégua é a Odisseia, é a volta para casa, tá? E Afogados Sobreviventes é um livro que tem um peso diferente, né, do É Isto um Homem, ele é bem mais pesado, ele é bem mais reflexivo, analítico, então eu acho que vale a leitura de todos eles, mas em especial de É Isto um Homem, que é o começo, e Os Afogados Sobreviventes, que é a parte mais reflexiva e analítica, depois que ele já passou-se anos do conflito e agora, né, eu já pensei sobre isso, eu já digeri tudo isso, é o Afogados Sobreviventes. Mas voltando ali para a nossa Odisseia, né, passando para a nossa Odisseia, a trégua é a volta para casa. Acabou a guerra, os nazistas debateram em retirada, porque os russos estão chegando, e que aí? O que vai acontecer? O que a gente vai fazer com esse bando de judeu? O que a gente vai fazer nos campos de concentração? Os alemães levaram os saudáveis, e aqueles que estavam doentes, no caso, é o caso do Primo Levi, ele ficou no campo para a própria sorte. Sem comida, sem remédio, foi deixado lá para morrer. E nesse deixado para morrer, os russos vão chegar, né, e vão começar a socorrer essas pessoas. Ele vai encontrar o personagem que é a criança, as 2 crianças que eu gostaria de chamar a atenção, que são personagens pessoas, né? Personagens pessoas desse livro. Essa informação que eu trouxe aqui, antes de chegar nos 2 personagens, que é o Hurbinek e o Enek, né, os 2 personagens que o Primo Levi encontra nesse livro, eu gostaria de falar um pouquinho dessa informação aqui. Eu peguei essa informação no site acho que eu tenho o site aqui, eu vou falar depois na referência, United States Holocaust Museum, é isso mesmo o nome do site, tá? É um site só falando sobre o Holocausto. Então, qual era o destino dessas crianças no campo, né? Quando elas iam para o campo, quando elas estavam envolvidas, né? Então, o destino das crianças, judias e não judias, pode ser classificado da seguinte maneira. 1. Crianças assassinadas assim que chegavam aos campos de extermínio. 2. Crianças mortas assim que nasciam ou mortas nas instituições onde viviam. 3. Crianças que nasciam nos guetos e campos, mas que sobreviviam porque os prisioneiros as escondiam. Crianças normalmente maiores de 4, crianças normalmente maiores de 12 anos, que eram usadas como escravas ou em experiências médicas. E 5, crianças que morriam devido às represálias nazistas, chamadas operações antipartisã. Então, uma criança, ela é uma parte muito frágil. Ela está, todo lado que ela está ali, ela está cercada por perigo. Provavelmente, elas,
por serem mais frágeis, né, e dependendo, de acordo com a situação que ela se encontrava, é lógico que elas eram crianças que elas, assim que chegavam nos campos, eram assassinadas, porque criança não tem uma função, não tem conhecimento técnico, não tem força para trabalhar, então ela não pode ser feita de escrava, e ela vai consumir, então o destino da maioria delas, quanto mais novas, maior a chance de ser assassinada assim que chegavam ao campo. E, bom, as outras crianças que eram maiores, né, elas iam para servir de experiência, ou então elas podiam trabalhar e eram escravizadas da mesma forma que os outros prisioneiros, mas a grande maioria não estava preparada, justamente por ser criança, por ser um pouco mais frágil, elas não estavam preparadas para aquela vida desumana e horrorosa dos campos de concentração. E aí, dentro desse livro, eu achei os dois personagenzinhos, as duas pessoinhas que são de espantar. A primeira é o Rubinstein. O Rubinstein, essa citação ela é do livro A Trégua, do Primo Levi, tá? O Rubinstein era um nada, um filho da morte, um filho de Auschwitz. Apresentava 3 anos aproximadamente. Ninguém sabia nada a seu respeito, não sabia falar e não tinha nome. Aquele curioso nome, Rubinstein, fora lhe atribuído por nós, talvez por uma das mulheres, que interpretara como aquelas sílabas uma das vozes inarticuladas que o pequeno emitia, de quando em quando. Estava paralisado dos rins para baixo e tinha as pernas atrofiadas, tão adelgaçadas como gravetos, mas os seus olhos, perdidos no rosto pálido e triangular, dardejavam terrivelmente vivos, cheio de busca de asserção, de vontade de libertar-se, de romper a tumba no mudismo. Então, esse aqui eu apresentei para vocês é o Sr. Rubinstein, né? O Primo Levi encontrou com ele quando ele estava na enfermaria. No final da guerra, ele ficou muito doente e foi quando os russos começaram a organizar as coisas, ele se encontrou na enfermaria com o Rubinstein. Mais um pedacinho dele aqui, só para vocês, só para fazer a análise dele. Então, em outra parte, ele fala que continua dando características do Rubinstein. Rubinstein, que tinha 3 anos, e que nascera talvez em Auschwitz, e que não vira jamais uma árvore, Rubinstein, que combatera como um homem até o último suspiro para conquistar a entrada no mundo dos homens, do qual uma força bestial o teria impedido. Rubinstein, o que não tinha nome, cujo minúsculo antebraço fora marcado mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz. Rubinstein morreu nos primeiros dias de março de 1945, liberto, mas não redimido. Nada resta dele, seu testemunho se dá por meio de minhas palavras. Então, o Rubinstein, como o próprio Primo Levi fala, ele é um filho do campo, ele é um filho de Auschwitz. Esse menino, ele é praticamente um milagre, né? Se perguntar como esse menino sobreviveu, qual é a origem dele, como ele existe, né? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? Como ele surgiu, de onde ele veio, quem são seus pais, quem cuidou dele esse tempo, se é que alguém cuidou dele quando ele estava no campo, são perguntas interessantes. Mas eu acho faltam que... 5 minutos, desculpe. Não, tudo bem, obrigada. Mas eu acho que uma das perguntas que talvez o Primo Levi tenha suscitado é a mesma pergunta que ele fez no primeiro livro. Eu diria, é isto um homem? Eu olharia para o Rubinstein e falaria, é isso uma criança? Eu posso chamar esse menino que ele não tem nome, ele não sabe falar, ele provavelmente tem mais de 3 anos, né? Porque é possível que ele tenha nascido no campus e que tenha a tatuagem no braço, né? Então, isso é uma criança? Então, esse é o produto de Auschwitz, uma completa desumanização. Então, eu penso que o campo ele deve ter sido pensado, né, para justamente nesse sentido de desumanizar. Ele não sabe falar. Uma criança de 3 anos, no mínimo, ela sabe falar, mas quem vai ensinar uma criança a falar no campo de concentração? Ninguém, né? Ninguém vai se preocupar em olhar no olho dele e repetir uma palavra até que ele aprenda. E a linguagem, né, a gente pode pensar que é um traço fundamentalmente humano. O que pode ser mais humano do que falar, do que
se expressar através das palavras, não tem nada mais humano. E ele foi, ninguém deixou que ele foi ensinado, isso foi negado para ele, né? Assim como um nome, ele também não tem nome. O nome que ele tem, esse Rubinec, foi inventado pelas pessoas que estavam ao redor dele. E assim ele faz essa pequena trajetória, ele não emite, ele emite sons, né? As pessoas ao redor ficam sempre prestando atenção, ver se ele vai falar alguma coisa, sempre naquela ansiedade, né? Falando, não, ele vai falar. Só que, infelizmente, ele já tinha sofrido muito e acaba morrendo nos primeiros dias de março. O Primo Levi é o que resta dele, né? É o último testemunho. Se eu fosse falar de culpa aqui nessa questão de testemunho, porque ele, o Rubinec, né? Ele é o afogado, ele é a testemunha que tocou o fundo, né? Que viu a face da Górgona. Mas eu não vou entrar nessa questão, não, porque senão o trabalho ele vai se alongar demais. Então, essa é uma das crianças. Eu diria que ela tem muita resistência, sim, embora ela tenha morrido, tenha tocado no fundo. Ela é uma criança muito resistente, o próprio Primo Levi deixa isso muito claro, que ela tem um olhar muito forte, um olhar muito presente, que a presença dela é muito forte, né? E que ela sobreviveu. Caramba, né? A outra criança é o Enek Gonik. Esse segundo nome aí é o nome verdadeiro, Enek é o nome que as pessoas atribuíram ao jovenzinho. Enek, único em nosso microcosmo de sofrimento, não estava doente nem convalescente, olha só, já temos aqui uma surpresa. Gozava, aliás, de uma esplêndida saúde de corpo e de espírito. Era de baixa estatura e de aspecto doce, mas tinha musculatura de atleta, afetuoso e serviçal com Rubinec. E conosco guardava, todavia, instintos pacatamente sanguinários. O larga, armadilha mortal, moinho de ossos para os outros, fora para ele uma boa escola. Em poucos meses fizera dele um jovem carnívoro pronto, rapaz feroz e prudente. O Enek, como o meu tempo está acabando, né? O Enek, ele é um jovenzinho de 14 anos, que vai contar melhor um pouco a história dele, que entrou no campo falando que tinha 18 e que era pedreiro, que sabia trabalhar. Não mataram ele de cara. Mas depois, como ele insistiu na verdadeira identidade, ele foi mandado para o bloco das crianças. Mais velho, com 14 anos, mais forte, virou capo. E aí, quando as crianças, né, ele fala aqui que as crianças, ele percebeu que as crianças eram como aves de arribação, ou seja, elas estão só de passagem naquele lugarzinho, né? Elas vão ser direcionadas para outros lugares. E ele, como mais velho, né, ele ficou responsável pela seleção, ele virou capo, né? Então, esse finalzinho aqui, ó, quando havia seleção no bloco das crianças, era ele quem escolhia. Não sentia remorso? Não. Por que sentir? Acaso havia outra maneira de sobreviver? Esse não aqui, ó, eu leio esse trecho, eu fico em dúvida, eu não sei se esse não é do Primo Levi ou se esse não é do próprio Enek. O Primo Levi, você não sente remorso de mandar os meus meninos? Você sabe que eles vão para a câmara de gás? Ele fala, não sinto remorso. Ou talvez seja a própria opinião do Primo Levi. Mas independente de ser a opinião, né, esse menino também, de 14 anos, ele é um caso excepcional, porque ele sobreviveu ao campo, né, ele conseguiu se organizar muito bem, inclusive ele está forte e saudável, só que ele também está sendo desumanizado. O campo faz isso, não interessa se ele é forte ou se ele é fraco, se ele vai sobreviver ou não, ele também vai sofrer essa desumanização do campo. Ele não sente, essa questão de culpa, né, de culpa ou de empatia, de se colocar no lugar do outro, também foi negado para ele, talvez porque ninguém ensinou, ou talvez porque a situação fosse tão opressora que só restasse essa alternativa, né? Então ele também é desumanizado, embora forte, embora sobrevivente, tá? Essas são as duas crianças que aparecem. Eu estou fazendo na minha pesquisa de doutorado esse apanhado, estou tendo muitas boas descobertas, e depois eu vou pegar meu livro, claro, e vou analisar minhas crônicas com mais cuidado. Espero terminar minha tese daqui a uns anos. Aqui, essas fotos foram tiradas todas aqui do site, ó, tem onde que tá? Primeiro, segundo, terceiro, tá aqui. United States Holocaust Memorial Museum, isso mesmo, tá?
Esse site ele é bem bom, ele está em inglês, mas ele tem em português também, as fotos estão bem documentadas. Os livros que eu citei, que eu li, que eu mais gostei, né? A minha tese de mestrado, e tem lá a Crônica Menina Silvana, que me abriu o olhar todo para esse campo de meninos e crianças e mulheres e guerra. Obrigada, gente, acho que é só isso. Muito obrigada, Mariane, por nos fazer pensar de novo sobre o que aconteceu e o que foi registrado. Cada vez mais importante, apesar da passagem das décadas desde então, despertar a atenção é uma obrigação de todos. Convoco agora, e naturalmente, quando você tiver já acabado o doutorado, volte, e pode ser antes também, para expor as suas reflexões. Edson Souza Soares, seu colega também da Federal de Uberlândia, espero que esteja aí, que vai falar O Contista dos Lagers, uma leitura de Lilith de Primo Levi. Edson? Oi. Oi, boa tarde, Edson. Vindo. Olá, professora. Eu estava aqui, só que o técnico resolveu, estava desabilitado na outra mesa, no início das 9, teve uma queda e aí eu acho que eu fiquei desconectado como apresentador. Você está aqui, e como nós se diz em hebraico, não que eu queira fazer uma preferência, o último é o predileto. Então, por favor. Pode começar, Edson. Estou tentando projetar aqui, verifica. Okay. Vamos aguardar. Vocês estão acompanhando? Está aparecendo meus slides? Ainda não. O técnico, por favor. Edson, Luciano. você precisa compartilhar a tela, tem um botão verde embaixo. Sim, aqui, né? O verde, aí ele apareceu aqui. Aí eu vou... Você vai selecionar a apresentação. Isso, agora foi. Perfeito. Ok. Obrigado. Então vocês agora estão me ouvindo. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Edson Souza Soares, sou aluno da pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Especificamente, eu faço mestrado em estudos literários, sou orientando da professora Keina Maria de Almeida. Já estou no Laboratório de Estudos Judaico há algum tempo, desde a graduação e com trabalho de pesquisa, e agora um desdobramento na pós-graduação. Eu estou trabalhando com a literatura de testemunho, memória de Primo Levi, especificamente com a obra, o romance Se Não Agora, Quando?, com a temática da Guerra da Resistência. O meu trabalho de hoje, a minha comunicação é o Contista dos Lage, uma leitura de Lilith, de Primo Levi, da obra 71 Contos. Primo Levi, né, judeu italiano, foi um dos poucos sobreviventes de Auschwitz, o campo de concentração, onde milhões de prisioneiros judeus, como ele, foram assassinados pelos nazistas. Sobreviveu para regressar a Turim, sua cidade natal, e escrever um dos mais extraordinários e comovente testemunho dos campos de extermínio nazista. Então, a minha comunicação é de um artigo desenvolvido ao longo da disciplina da pós-graduação. Esse artigo propõe, né, realizar uma análise do conto intitulado Lilith, da obra 71 Contos, de Primo Levi, a fim de analisar aspectos da narrativa. Os principais tópicos desse estudo são o sofrimento nos campos de concentração nazistas, os pactos de sobrevivência, os relatos testemunhais, a opressão, a violência, a resistência, a religiosidade, a contação de história hebraica antigas, o mito da criação e a presença do medo que perpassa há séculos o imaginário popular, como o diabo,
personificação da figura feminina, entre outras investigações. E, ademais, buscamos analisar os capítulos, que é uma análise que nós fizemos de comparativa com a obra do Fausto do Gueto, o capítulo Walpurgis e Fogo Fato. Como sobrevivente dos campos de extermínio, Levi afirma que há, desde o princípio real das ações das forças nazistas contra os prisioneiros, objetivos do alto comando alemão do século XX de apagar completamente as monstruosidades praticadas pelos grupos de militares que compunham o eixo nazi-fascista. A crítica literária tem mostrado um engajamento pessoal do autor em combater o revisionismo histórico, né? O revisionismo histórico e o negacionismo do Holocausto, e aparece uma mescla entre a literatura, a narrativa de testemunho, de cunho memorialístico testemunhal, com a ficção, nessa chave que trabalhamos esse conto. No conto Lilith, Levi traz, por meio da ficção, uma representação simbólica que vai muito além do ato de contar histórias, pois temos como espaço da narrativa o campo de concentração nazista, além do clima de inverno, com a presença de chuva, lamaçal, a presença sutil da figura do capo, responsável diretamente na ausência dos soldados alemães por manter a disciplina dos internos e por fiscalizar os trabalhos forçados, inclusive com o poder de aplicar sanções disciplinares por meio da força física e até mesmo pela extrema violência. Na sequência do fio condutor da narrativa, verifica-se também outro espaço, que, para efeito desta análise, será nomeado topofóbico, o qual o narrador descreve especificamente como tubos de ferro com 5 ou 6 metros de comprimento e 1 de diâmetro de altura. Em outras palavras, só seria possível humanos adentrarem neste local de forma rastejante ou engatinhando, como explica o narrador. Aquele nosso encontro a 4 patas, quase canino, deixou alegre quem dera que chovesse assim todos os dias. No contexto, então, contextualizando, ele está no campo, dá uma chuva forte, o capo libera e todo mundo vai esconder, ele está dentro de uns canos, umas manilhas, e encontra com um outro prisioneiro, que é o amigo personagem Tischler, e nesse momento, em outra cena, aparece uma garota que eles nomeiam, né, de Lilith, a figura feminina. Esse excerto possibilita a leitura reflexiva crítica e a compreensão da narrativa de Primo Levi, visto que há uma mescla entre memória, testemunho e ficção. Ainda sob a busca por sobrevivência, consta nos diálogos estabelecidos entre o narrador e seu amigo personagem Tischler, que coincidentemente estavam, naquele dia, completando seus 25 anos de vida. Disse que deveríamos comemorar a data, já que dificilmente comemoraríamos o aniversário seguinte. Tirou do bolso meia maçã, cortou uma fatia e me ofereceu. Em 1 ano de prisão, aquela foi a única vez que comi uma fruta. No diálogo, aparece sutilmente, além da figura feminina, a contação de história hebraica. Eles têm esse encontro e o personagem Tischler, a partir dessa figura feminina que aparece, vai narrar versões do mito Lilith, em 4 versões. Entre elas, na última versão, a figura de Lilith está relacionada a Shekinah e aparece como amante de Deus. E Levi nomeia Deus como a figura do Criador, como um pecador e causador de todo o sofrimento humano. Que na obra É Isso, um Homem, ele tece crítica
ao Criador, a Deus também, por ter silenciado diante das monstruosidades, quando ele disse que ninguém deveria mencionar a divina providência, já quase no final do livro. Após o silêncio provocado pela degustação da saborosa fatia de maçã, o narrador também é tocado pela presença feminina. Era raro ver uma mulher de perto, e essa era uma experiência terna e feroz, que nos deixava prostrados. Essa cena, antecipada pela partilha da maçã, seduz e arrebata os dois homens, que se enternecem diante da imagem da mulher, trançando suavemente os cabelos e cantarolando. A cena sedutora, em um segundo momento, parece abalar com maior intensidade o personagem Tischel, visto que, segundo o narrador, ele se virou e, por um bom tempo, se deteve na contemplação da garota. Ela acabara de fazer as tranças, se acomodara dentro do tubo e cantarolava, balançando a cabeça. Tal impulso se confirma nas próximas cenas. É Lilith, me disse Tischel, de repente. Você a conhece? É assim que ela chama? Não, mas reconheço. É Lilith, a primeira mulher de Adão. Você não conhece a história de Lilith? Verifica-se que há uma retomada dos escritos bíblicos acerca da figura do Criador, especificamente do surgimento do mundo, dos primeiros habitantes e da fé cristã, e da fé judaico-cristã, pois o narrador, ao questionar sobre a história de Lilith e manifestar a falta de conhecimento, consequentemente é rotulado de epicurista e descrente. No conto, Levi nomeia o personagem Tischel como contador de história e recitador de poesia, pois era ele que, de vez em quando, à noite, naquele ambiente catastrófico, proporcionava para o grupo de prisioneiros momentos agradáveis de entretenimento, visto que o narrador assinala. Ninguém aplaudia, todos com os olhos no chão, mas quando terminava, todos pediam que recomeçasse. Então, a literatura, né, no campo de concentração, como manifestação de resistência, e faz um diálogo, além de recitar poesia, esse personagem também, aos fins de tarde, também cantava. No conto aparece, ele também tocava e cantava. São 5 minutos, tá? Desculpa. Oi? 5 minutos para terminar. Desculpa. Ok, obrigado. Então, uma intertextualidade, né, nesse contexto com a obra também é isso. Um homem, na passagem que o Primo Levi está ensinando a língua a língua materna para o personagem Jean, para um amigo, em que ele menciona a obra, o conto de Ulisses, de Dante, e ele tem um momento de fuga daquele ambiente ao mencionar aqueles versos, né? Ele revive aqueles versos na memória e como o narrador afirma, parece ter ouvido pela primeira vez, como a voz de Deus. Por um momento, esqueci quem sou e onde estou. Então, a literatura manifestando como resistência daquele ambiente que vai bem contra a proposta do Carrasco, daqui só sai pela chaminé. Então, manifesta a literatura mesmo em ambiente limite, e pelo momento ele sai pela arte, pela literatura. A mulher misteriosa aparece também nos escritos de Goethe, na obra intitulada Fausto. E são os capítulos que eu vou passar por causa do tempo. Fausto, quem é aquela? Mefisto. Olha com atenção. Lilith. Fausto, quem? Mefisto. A esposa número 1 de Adão. Cautela com a formosa trança,
que unicamente adorna, até a ilharga, quando com ela algum mancebo alcança. Tão cedo a presença já não larga. Então, acelerada. No excerto verifica que Primo Levi mantém um diálogo intertextual, visto que em ambas as representações da figura feminina acontece como aparição. Há diálogos permeados por questionamentos, encantamentos e até arrebatamento dos homens diante da beleza da moça. Em relação à simbologia dos cabelos, a narrativa sugere a trança, por exemplo, funciona como um elemento característico desse encantar feminino. Levi, naquele contexto chuvoso, também faz referência aos primeiros habitantes do mundo, Adão e Lilith, pois o narrador, ao observar um trator executar as tarefas de limpeza de neve, utiliza da metáfora do barro. Nesse sentido, ele faz uma associação do barro que se grudava imediatamente nas costas do instrumento, com Adão e Lilith. Pensei, de acordo com a narrativa, esse barro, que se refere ao processo de utilização por Deus na criação, pode ser também associado à fragilidade humana, uma vez que o homem é simbolicamente parte da representação do pecado. Por meio da linguagem metafórica, nomeia o campo de extermínio nazista de casa de barro e de dor. Desse modo, é possível refletir sobre a fragilidade humana, sobretudo no contexto limite, já que o barro é o elemento fundante utilizado por Deus para criar o homem. No entanto, o barro também pode, por um lado, estar associado às práticas dos extermínios que os nazistas desenvolveram com humanos durante a Segunda Guerra Mundial. Por outro, pode referir simbolicamente à fragilidade do homem que, advindo do pó e no contexto do laje, foi facilmente eliminado pelo próprio homem, ou seja, foi novamente transformado em pó. E as considerações finais essa análise nos possibilitou verificar que no conto Lilith, Levi, por meio da ficcionalização, faz uma contextualização de suas experiências vivenciadas no ambiente limite, especificamente do Holocausto, com a contação de história hebraica antigas, pois há uma mescla do sofrimento humano nos campos de concentração nazista com a contação de história. Portanto, Levi, como sobrevivente das monstruosidades nazistas, apropria-se da literatura para narrar suas memórias, para dar testemunho, seja através dos relatos ou pela ficção. O autor traz como a representação simbólica o mito da criação, o qual retrata as ações do Criador, a tentação do demônio e o pecado cristão. Assim, em Levi, temos a representação da apropriação da arte, não apenas como uma fuga da realidade, da extrema violência e opressão vivenciada no laje, mas como uma estética da resistência, já que o espaço do ambiente catastrófico é representado por Levi, casa de barro e da dor. Essa escrita da dor, a literatura que constitui uma estética de resistência, minhas referências. Eu agradeço aos organizadores do evento e a oportunidade de estar apresentando aqui o meu trabalho nesse evento. Muito obrigado. As referências. Muito obrigada, Edson. Cumprimento você como último, mas assim como cumprimento de novo os demais participantes dessa mesa, que acho que foi bastante esclarecedora. Vocês podem ver os comentários. Não sei se há alguma pergunta a ser respondida, algum comentário a ser feito. Fiquem à vontade. Edson, vai na opção Stop Sharing, só para a gente voltar a ter aqui as janelas das falas. Por gentileza. Perfeito, obrigado. Há cumprimentos para todos e foi lembrado também
uma vinculação com Paul Celan. Alguém quer falar mais, dizer mais alguma coisa? Bom, muito obrigado a todos. Encerramos, então, essa sessão magnífica e convidamos a todos para que voltem naquelas daqui a pouquinho. Parabéns a todos e obrigado.